Vamos falar de autoestima, cirurgia plástica e como rejuvenescer, como ressignificar a sua vida. Você já pensou que aquele incômodo, aquela mudança, ela não acontece de um dia para a noite? Quando a gente está insatisfeita com o nosso corpo, isso já vem de há longo tempo. Nosso corpo tem histórias, tem cicatrizes, tem traumas, tem coisas boas, tem alegrias. O nosso corpo tem memórias e essas memórias têm muito significado. Me segue nesse vídeo e vamos falar sobre autoestima, cirurgia plástica e o que o nosso corpo significa. Dê seu like, se inscreva no canal e vem comigo para mais um vídeo de autoestima, saúde integrada, mente, corpo e espírito. Vamos viver melhor, vamos ter a oportunidade de ter mais conhecimentos, mais aplicações na nossa prática diária, vamos melhorar a nossa vida, ter qualidade de vida, porque a nossa saúde, a nossa vida é o nosso bem maior. Você já pensou que ao longo da vida a gente se olha na frente do espelho e às vezes não se reconhece? Muitas vezes a maneira como a gente se alimenta, as mulheres principalmente que têm gestações, elas têm, o corpo traz ao longo da sua vida memórias e cicatrizes. Cicatriz de acidente, cicatriz de trauma quando criança e também memórias de gestações. E isso é muito importante a gente reavaliar. Pacientes que vêm pós-gestação, que apresenta aquele abdômen protuso, abdômen flácido, que era uma garota, uma mulher bonita e depois da gestação ela engordou muito e a gestação tem os hormônios que fazem com que a mulher também alargue um pouco os ossos, o seu útero aumenta de tamanho. Tem toda uma condição fisiológica que altera a anatomia normal da mulher. E a gestação, dependendo da fase da vida, ela tem, por exemplo, a pessoa quando é muito nova, se ela tem uma gestação adolescente, ela vai ter, o corpo dela vai ter um significado. Se ela tem aos 30 anos um, aos 40 anos outro. A cada idade, o nosso organismo responde à gestação ou alguma cicatriz ou algum trauma de alguma forma diferente. Porque nós temos hormônios que determinam as fases da nossa vida. E gera, ao longo do tempo, aquele abdômen flácido, aquele abdômen que não consegue mais ser retraído, às vezes com estria, e que precisa ser operado. A principal cirurgia para poder fazer a redução do abdômen flácido é a abdominoplastia ou dermolipectomia. São uma cirurgia plástica que vai remover aquele excesso de pele e a gordura abdominal. Então, ela serve para modelar o organismo, para ressignificar, para modelar o organismo e retirar aquele volume abdominal. E ela é de muita utilidade e de traz muito bem-estar à mulher, porque ela consegue tirar aquele volume abdominal que tanto incomoda ao colocar um vestido, ao sentar. Esse volume abdominal, essa gordura que tem junto com a flacidez, ela produz hormônios que dificultam a pessoa emagrecer. Então, por isso que pós-gestação, quando há aquele abdômen avental que a gente chama, ou até mesmo homens que têm abdômen avental, às vezes é necessário fazer uma cirurgia de abdominoplastia ou dermolipectomia para retirar essa flacidez abdominal e diminuir a circunferência abdominal, trazendo mais saúde, mais qualidade de vida, mais disposição. Essa é uma cirurgia que em geral é feita sob anestesia geral, com um dia de hospitalização e logo vai para casa, tá? Tem toda uma recuperação, mas é uma cirurgia que vai te beneficiar para a retirada desse volume e da flacidez abdominal. Quais são as contraindicações? Quando é que eu não posso operar? Eu não posso operar se a paciente ela é gestante, ou se ela tem um diabetes descompensado,
ou se a pressão está muito alta, são fatores de risco para fazer uma cirurgia. E doutora, quando é que eu posso operar? Eu posso operar desde que minha condição clínica esteja boa. Ou seja, se a minha saúde está equilibrada, se eu não tenho doenças ativas no momento, e se eu tenho um diabetes, mas o diabetes está compensado. Se eu tenho uma pressão alta, mas a pressão alta eu uso medicamento. E se eu passei pelo cardiologista e o cardiologista me liberou para cirurgia, então você pode passar sob uma anestesia geral. A anestesia geral é muito tranquila. Você vai dormir e quando acordar, você vai estar já pronta, né? Dentro de uma cinta, já na sala de recuperação. As pessoas têm muito medo da anestesia geral, mas a indução anestésica e o ato anestésico, a pessoa não vê nada. É uma anestesia mais segura que qualquer outro tipo de anestesia, tá? Então, às vezes, a gente precisa saber exatamente o tipo de cirurgia que vai fazer, a anestesia que vai fazer, se informar como é que vai evoluir o pré-operatório, transoperatório, pós-operatório. Então, são todas etapas que são importantes a pessoa que deseja fazer cirurgia procurar se informar antes para diminuir o medo e diminuir os riscos e as complicações cirúrgicas, certo? Então, o nosso corpo, ele tem memórias, ele tem traumas, e esse processo cirúrgico, até mesmo a realização de uma cirurgia, de uma abdominoplastia, ela vai ressignificar a sua história. Ela vai te trazer rejuvenescimento, vai te trazer um ato de se reconectar consigo mesmo e poder olhar para você com cuidado, com amor e ressignificar não só a parte externa, mas sim a parte interna, que é a pessoa se permitir ter essa mudança, porque a mudança ela começa do físico, mas ela também ela é no interno e do interno para o físico. Então eu sempre digo que a cirurgia plástica ela é excelente para a gente poder se ressignificar, reavaliar a sua vida, fazer isso um ato de amor consigo mesmo e também um processo de autoconhecimento. Não é só o físico que vai ser mexido, mas as suas emoções, a sua história de vida, né? É uma outra etapa a ser vivida, a ser vivenciada. A cirurgia em si, ela tem todo esse aspecto emocional que precisa ser cuidado. Saber fazer um planejamento pré-operatório e um planejamento de pós-operatório, dependendo de cada cirurgia. Nos exames pré-operatórios é que a gente vê a condição clínica do paciente e que é muito importante para poder saber se ele pode operar. E não tem idade, tá? A idade não é a idade que contraindica uma cirurgia. O que contraindica uma cirurgia é a condição clínica da pessoa. Então, converse com seu médico, faça a avaliação cardiológica e veja se esse é o momento certo de você pensar em operar. Mas vale a pena porque é um ato de amor, é um ato de resgate de autoestima, é um ato de autoaceitação. É importante também saber quais os motivos que você está querendo operar. Eu não posso querer operar porque eu me comparo com outra pessoa. Não, você tem que se operar pelos motivos pessoais de vocês e não se comparando a outra pessoa. Então, lembrando que o nosso corpo tem memórias, tem histórias e que nós devemos parar para pensar sobre isso. Qual a história do seu corpo que você quer reinventar, ressignificar? Faça essa reflexão e deixe aqui nos comentários aquilo que você quer saber sobre cirurgia ou qualquer outro assunto que eu estou aqui para te ajudar a responder às suas dúvidas. Se quiser saber mais sobre cirurgia plástica, autoestima, saúde integrada, se inscreva no canal, dê seu like e vem comigo para o próximo vídeo. Até breve!